Olá, queridos amigos. Neste momento estamos aqui mais uma vez no nosso canal A Bíblia Te Chama Verso a Verso. E neste momento eu trouxe um convidado muito especial, muito querido e amigo. Estamos sempre juntos. Ele que é um obreiro, evangelista e tem estado em várias denominações pregando evangelhos do Senhor. Ele também é um estudante universitário e eu chamo ele de Gonga, porque ele é meu amigo, muito querido. E está aqui, meu irmão, seja bem-vindo. Amém, obrigado. Certo. Eu gostaria mesmo de anunciar que o tema de hoje estaremos falando sobre se toda a humanidade, todos nós somos deuses. Ou seja, o tema é Vós sois deuses. Por que este tema? Porque o livro de Salmos, até alguns livros também do Novo Testamento, lá tem alguns textos que mostram que possivelmente toda a humanidade, né, são deuses. E será que realmente nós somos mesmo deuses? Então o irmão Paulino Gonga David estará aqui nos explicando um pouquinho a respeito desse tema. Então, meu querido amigo, eu gostaria que resumindo, o que realmente por que deste tema nós somos deuses? Muito obrigado pelo convite. Agradeço também a si que nos acompanha nesta live e temos o privilégio de participar contigo e nesse grande estudo e debater, desenvolver aquele que é este tema muito, mas muito polêmico, que tem causado divisões em diversas denominações e que as interpretações baratas deste mesmo texto têm desviado muitas pessoas da fé. Na verdade, o texto que muitos têm se baseado é o livro de Salmos, capítulo 82, nos seus versículos 6 ao versículo 7. Quando nós abrimos esse texto, eu gostaria de fazer a leitura numa edição Almeida, revista atualizada, corrigida, desculpa, este é Almeida corrigida, nos versículos 6 e 7 de Salmos, capítulo 82, diz o seguinte: Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Versículo 7 diz, todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Então, este é o texto que tem causado muitas dificuldades naquilo que é a interpretação profunda da mensagem de Deus transmitida nestes versos. E não só, o irmão Tarcísio, ao fazer a introdução, ele falou também do Novo Testamento. Nós vamos encontrar livros no Novo Testamento, como João capítulo 10, versículo 35, Jesus falando também para os judeus, para os líderes ali das sinagogas, que também são tidos como deuses. Então, isto tem muitas das vezes causado divisões naquilo que são as nossas crenças. Todos nós cremos que existe um Deus eterno, existe um Deus supremo, criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Mas como compreender estas abordagens bíblicas? Como detalhar de forma minuciosa a mensagem por detrás desses textos? Certo. Então, este é o tema preparado para hoje. E que promete. Muito obrigado, meu querido amigo. Tu és convidado e eu estou muito honrado por tê-lo aqui, mas tem algumas coisas que eu gostaria que você esclarecesses melhor, principalmente para o nosso público. A Bíblia é clara em nos dizer que nós somos deuses, sim ou não? Sim. Mas por que nós dizemos que não somos deuses? Exatamente. Pergunta pertinente. E para uma pergunta dessa também carecemos de uma resposta inteligente e sábia. Para isso, precisamos pedir a orientação divina. Permita-nos que façamos uma oração breve e buscarmos a iluminação do alto para compreendermos estes versos que aparentemente sejam difíceis, mas que na busca, na humildade e a sabedoria do alto, o Senhor há de nos revelar. Podemos orar? Vamos orar. Maravilhoso Pai que habita nos altos dos céus, pedimos nesta hora que venhas iluminar este estudo e que tanto o irmão, a irmã, o papá, a mamã que está nos
ouvindo do outro lado, possa ser edificada por este estudo e que possamos todos sair deste encontro na certeza de que o Senhor explicou por intermédio da minha voz aquilo que é a mensagem por detrás destes versos. No maravilhoso nome de Jesus, oramos e agradecemos com fé. Amém. Amém. Bom, a pergunta continua. Se a Bíblia diz claramente que somos deuses, por que o nosso irmão Paulino diz que não somos deuses? Exatamente. Eu gostaria de trazer aquilo que é a essência da palavra hebraica neste texto. Quando nós vamos buscar a palavra hebraica para aplicada neste texto, é a palavra Elohim. E quando a Bíblia traz a palavra Elohim, na sua definição, ela contém diversas ramificações. Então, a palavra Elohim não é entendida simplesmente como Deus Supremo. Ela também traz a ideia de autoridade, magistrado e também a ideia de juiz. Então, Elohim, Deus, mas também traz a ideia de juiz. Eu gostaria que fôssemos reter essa palavra, juiz e autoridade. Autoridade concedida por Deus. Ou seja, quando a Bíblia diz Elohim para um determinado homem, ela traz neste homem, ou procura transmitir nele, autoridade concedida a ele por Deus. Um dos exemplos são os sumos sacerdotes. Os sacerdotes, todos aqueles que trabalhavam no templo, esses tinham que representar a autoridade suprema de um juízo que é aplicado por Deus, mas usando homens para a sua execução. Então, estes também tinham o privilégio de se beneficiar da palavra Elohim, que é Deus, pela autoridade que lhes foi concedida. Como um dos exemplos, também temos o livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 1, quando Deus dá autoridade a Moisés para libertar o povo. E diante de Faraó, Moisés diz, o Eu Sou me mandou. O Senhor lhe deu autoridade para ter que retirar o povo cativo no Egito. Certo, mas o texto não mostra que... Será que esse texto pode nos mostrar que Moisés, nesse momento, estava na posição de ser Deus? Exatamente. Não que seja um homem semelhante em toda a sua plenitude, conforme a divindade. O homem nunca deixou de ser homem e é um ser inferior ao Deus Altíssimo. Mas quando lhe é concedido o poder do alto, esse tem a autoridade de representar Deus diante dos homens. E considerado como Elohim, tido também como um Deus minúsculo. Certo, missionário. É que não é só o livro de Salmos. Se nós vemos bem, o melhor método de estudarmos a Bíblia, um dos métodos é que nós devemos procurar textos que se relacionam o mesmo assunto, ou seja, cada texto que fala do mesmo assunto. Exatamente. Então, se nós vermos que um determinado tema está em volta de toda a Bíblia, ou seja, o Novo Testamento fala a respeito, o Antigo Testamento também fala a respeito do mesmo assunto, isso mostra que é um assunto de muita importância. Exatamente. E não é só o livro de Salmos, que está no Antigo Testamento, que diz que nós somos deuses. Mas o livro de João, estou aqui com o livro de João, capítulo 10, verso 34, diz assim: Jesus respondeu, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Exatamente. Então aí mostra também Jesus Cristo, o próprio Jesus, a nos mostrar que nós somos deuses. O que vocês vão dizer a respeito disso? Exatamente. Eu gostaria, após a leitura que fizemos na Bíblia, de João Ferreiras de Almeida, né? A revista corrigida, eu gostaria também que fizéssemos a leitura naquela que é a versão que eu tenho em mãos, que é a Bíblia King James atualizada. Gostaria que entrássemos primeiro naquela que é a mensagem que nós fomos lendo a princípio, que está em Salmos capítulo 82, versículo 6 a 7, e depois detalhadamente entrássemos para aquele que é o Novo Testamento, porque a palavra usada por Jesus no Novo Testamento é diferente da palavra usada no Antigo Testamento. Se no Antigo Testamento vimos Elohim demonstrando a autoridade recebida de Deus,
e os homens tinham a capacidade de julgar representando Deus e que vem como Deus minúsculo, não sendo Deus, mas representando Deus. Então, quando nós vamos na versão King James, gostaria de fazer a leitura, se puder acompanhar no seu telemóvel, sua Bíblia física, pode também acompanhar. Ela traz exatamente um trechozito muito, mas muito importante para a compreensão do mesmo livro, fora da versão lida posterior, a versão que lemos antes, né? Diz assim na versão King James: eu declarei, vós, ó juízes, dirigindo-se para homens, sois como deuses. A minha traz essa comparação. Sois como deuses. Não que sejam verdadeiramente Deus, não. Como deuses, pela posição que eles tinham como juiz. Por isso que a própria palavra usada é Elohim, trazendo eles como deuses. Então, por serem juiz, vocês são como deuses, porque têm autoridade de julgar entre o bem e o mal. É autoridade espiritual concedida por Deus. Deixa eu terminar o texto. Diz assim: todos vós sois filhos do Altíssimo. No entanto, vê que eles eram juízes e considerados como filhos do Altíssimo, porque existia o Deus Supremo, que é o Deus Altíssimo. E continuando o versículo 7 diz assim: no entanto, como seres humanos, olha, a minha versão então detalhada, como seres humanos que eles são, aqueles homens que a outra versão diz sendo deuses, morrereis, e como qualquer outro governante, caireis. Havia um orgulho entre aqueles homens por serem tidos como autoridade espiritual, que esses poderiam talvez ter o ego de considerar-se mesmo como Deus Altíssimo. Mas o Senhor lhes traz a razão que sois humanos. E como qualquer rei, caireis e morrereis. Porque em 1 Timóteo 6, 9 a 10 diz que o único que possui a imortalidade e habita na luz inacessível é o Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo. Muito obrigado. Mas temos mais uma outra questão. Se nós abrirmos o livro de Gênesis, capítulo 1, por favor, abra aí. O livro de Gênesis, capítulo 1. Eu também estou aqui com a minha Bíblia. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, o verso 26. Gênesis, capítulo 1, verso 26, nos diz assim. Capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. A minha pergunta é, o texto é bem claro que somos feitos imagens de Deus. Exatamente. Se a Bíblia diz que nós somos feitos imagem de Deus, então isso implica dizer que também nós somos deuses. Isso não mostra que nós também somos deuses, né? Se somos feitos criaturas à imagem de Deus, isso não significa que somos Deus? Olha, esse texto é tão interessante que fora da criação de simplesmente o homem, Adão, ele também diz a mulher, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e termina dizendo macho e fêmea os criou. Quando nós vamos buscar a profundidade deste texto, compreender a semelhança a que a Bíblia ia se referindo, a Bíblia vem nos trazendo a ética humana, vem nos trazendo o relacionamento que deve haver, o amor que deve comover os nossos corações, a semelhança de Deus. Esse texto, analisando de forma profunda, ele traz esse relacionamento, traz a ética, traz o amor que o homem tem, buscando assim aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. Então ela não mostra que somos deuses, porque aí o texto diz que façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Exatamente. E o verso 27 também diz que criou Deus o homem à sua imagem. Se Deus criou a sua imagem,
e nós somos imagens de Deus, não mostra que também somos um tipo de Deus? Exatamente. Queridos, eu gostaria também de esclarecer aos irmãos que vão nos ouvindo do outro lado. Quando a Bíblia diz fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não nos é dada autoridade alguma, seja ela espiritual, do alto, para sermos semelhantes a Deus, conforme o Deus Supremo. Mas a imagem e semelhança de Deus que Deus vem revelando por intermédio da criação, vem exatamente trazendo o amor, a ética e a vida em meio a um relacionamento. A base da compreensão desse texto é o relacionamento, não a aparência física, nem a hierarquia, né, superior, semelhante a Deus. O texto não traz nenhuma menção, nenhum trecho sequer de que a imagem e semelhança de Deus nos faz igualzinho a Deus. Mas pelo amor, pela ética, pela compreensão, pelo diálogo que o homem vive, o homem tem, o homem possui por natureza, isso nos torna a imagem e semelhança de Deus. Mas, missionários, não... O senhor acreditas que somos filhos de Deus? Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Exatamente. Isso não implica dizer que nós também somos deuses? Não. Por que não? Somos filhos de Deus, mas não somos deuses. Olha, vejamos o que diz no livro de João, verso 1. João, verso 1, capítulo 12. Não. João, capítulo 1, verso 12 diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o livro de Romanos, capítulo 8, verso 14, diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como é que o Espírito Santo pode nos guiar se nós não sermos deuses também? Acreditas que Jesus é Deus? Exato, acredito. E ele, enquanto esteve aqui na Terra, foi guiado pelo Espírito Santo ou ele foi guiado por si mesmo? Exatamente, ele foi guiado com a autoridade que lhe foi concedida do alto. Foi guiado pelo Espírito Santo ou foi guiado por ele mesmo? Foi guiado pela autoridade que foi lhe concedida do alto, guiado pelo Espírito Santo. Deus, foi guiado pelo Espírito Santo. Espírito Santo. Quem guiou ele na sua vida missionária foi o Espírito Santo. Exatamente. Se quem guiou ele foi o Espírito Santo, aí também diz que todos quanto receberem a Jesus que dá-lhes o poder de serem filhos de Deus. E no verso 14 do livro de Romanos, capítulo 8, diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Exatamente. Esses textos não mostram que realmente quem guiado, que o Espírito Santo só guia pessoas que são deuses. Exatamente. O que tem a dizer a respeito desses textos? A respeito desses textos, principalmente o primeiro texto que abriste, que é João capítulo 1, versículo 12, né? Ele diz, mas todos quanto receberam deles o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, o receber a Jesus Cristo é o aceitá-lo como nosso Salvador pessoal. Por isso que no meio da aceitação a Jesus Cristo, após o cristão, após aquele que aceita viver para Jesus Cristo, se colocar neste lado de cristão, de filho de Deus, este passa pelo batismo. Após passar por esta fase que é o batismo, ele entra naquilo que nós chamamos do processo de santificação. Não na ideia de que uma vez salvos, salvos para sempre. E Deus é perfeito. Deus é perfeito e o homem tem tendências de cair. Se nós procurarmos assemelhar a Deus como homens, então nós estaríamos passando uma imagem de um Deus que não é perfeito, porque o homem tem a tendência de cair. Nós estamos num processo de santificação diária, enquanto o Senhor nos chama para sermos santos em plenitude, assim como o Senhor é santo. Então, buscando esses textos, somos filhos por cremos em Jesus Cristo e o aceitamos como nosso Salvador, mas ainda estamos num processo de santificação, o que não nos torna semelhante a Deus. Nos torna filhos. Estamos num processo de santificação exatamente, que termina a posição de deuses. Até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus seremos deuses. Transformados num abrir e piscar de olhos. Então o missionário acredita que quando formos transformados, no abrir e fechar de olhos, seremos deuses. Não seremos deuses ainda assim. Seremos filhos de Deus sem o pensamento de poder cair novamente em pecado.
O homem não pode criar em si o orgulho de tentar colocar-se na posição de Deus. Porque quando nós vamos desenrolar a origem do mal, nós vemos que tudo começou com um ser que queria ser igual a Deus, mostrando assim que o homem, a criatura, jamais será igual ao Deus Supremo. Então, seremos filhos, mas filhos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, justificados e prontos para viver eternamente em novidade de vida. Tá bom. Vamos abrir o livro de João, João 14, verso 12. João 14, verso... João 14, verso 12. João 14, verso 12 tem um texto muito interessante a respeito do que estamos a falar aqui. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maior do que estas, porque eu vou para o meu Pai. A minha pergunta é: se Jesus disse que podemos fazer obras maiores, isso não significa que somos deuses também? Uma vez que até faremos coisas melhores do que Ele. O missionário há pouco já havia dito que acredita que Jesus é Deus. Se Jesus Cristo é Deus, Ele nos diz que a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. E Ele também é filho de Deus, do Deus Pai. Então, esse texto aqui, que nós faremos coisas semelhantes a Ele e até maiores, o que esse texto pode nos mostrar? Está mostrando, aparentemente nos mostra que seremos deuses, que somos deuses. Agora, não sei o que tens a dizer a respeito desse texto. Olha, a Bíblia é extraordinária naquilo que é a sua compreensão e interpretação profunda. Eu posso até ser um agricultor, talvez o irmão Tarcísio também seja um agricultor. E nós dois podemos sair e plantar macieiras para que haja frutos e haja produção de maçãs. A um dado momento, o irmão Tarcísio pode se destacar nisso e ser um produtor de sucesso em relação a mim. E um dia eu posso superar o irmão Tarcísio na produção de maçãs, mas ainda assim eu não serei o irmão Tarcísio, pelo facto de me produzir maçãs melhores do que as do irmão Tarcísio, aparentemente. Então, quando a Bíblia traz esse texto, traz aos discípulos a ideia de que quem crê, começa assim, né? Quem crê. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Exatamente. Quem crê, crer em Deus, fará as coisas que Jesus fez. Isso e maiores que seremos como Deus? Não implica dizer. Não implica dizer. Ainda assim, que faremos coisas maiores do que Ele. Mesmo fazendo coisas maiores do que Jesus fez, ainda assim não seremos como Deus. Porque Jesus é Deus e nós compreendemos bem isso. E Deus é onipotente, é soberano. Deus é onipresente. Ainda que eu faça algo que Jesus não fez na sua época, talvez dizer ao monte, saia dali e joga-se ao mar, eu acredito que não é algo impossível para Deus. O Senhor faz isso e faz muito maior do que essas. Jesus estava dizendo aos discípulos que todos os milagres que eu fiz, vocês ainda podem fazer milagres maiores do que estes que eu fiz. Mas ainda assim Jesus não deixa de ser Deus. E pela fé que Ele tem, Jesus, e por ser Deus, pode muito mais fazer coisas que os discípulos poderiam fazer nos tempos atuais. Então, aquele que crê em Deus pode até, por crer em Deus, pode fazer o impossível, porque para Deus tudo é possível. Para Deus, nunca o homem fazendo a favor de si mesmo, com o egocentrismo, mas é por crer em quem? Em Deus. E se nós cremos que Jesus é Deus, então Deus está muito acima daquilo que é o pensamento, daquilo que é o milagre realizado pelo homem. Eu gostaria de trazer uma experiência que os discípulos viveram semelhante a esta. Só não consigo identificar o texto agora, talvez num outro momento vamos passar o texto na live. Foi um momento em que os discípulos estavam procurando fazer com que um jovem que estava vivendo possesso por um demônio fosse expulso, aquele demônio. Então os discípulos foram fazendo de tudo para que aquele demônio fosse expulso daquele menino. Infelizmente, eles não conseguiram. E o pai daquele menino esperava, expectante de que os discípulos poderiam realizar alguma coisa, porque os discípulos já faziam milagres. Mas os discípulos não conseguiram. E os fariseus todos eles saíram daí com o objetivo também de envergonhar Jesus. Mas Jesus repreendeu, eles dizendo assim, que
tudo é possível ao que crê e que nem todo tipo de demônio sai simplesmente por palavras. É necessário que haja oração e jejum. Tá bom. Temos um texto também Exato. a respeito do reino dos céus. O livro de Lucas, capítulo 17, verso 21, nos diz assim: o reino de Deus está dentro de vocês. Li de uma forma resumida, mas na essência o verso diz basicamente desse jeito. Lucas 17, verso 21. Diz: nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, isso aí mostra que o reino de Deus está dentro de nós. Está dentro de nós, segundo esse texto. Se o reino de Deus está dentro de nós, também não pode significar que Deus está em nós, uma vez que o céu é o lugar onde Cristo está. Se Cristo está em nós, isso não mostra que somos Deus, não nos torna Deus também? Por mim estar dentro de um carro, não quer dizer que eu sou carro, ainda assim sou humano. Não podemos pegar... Não, essa é só uma ilustração que eu trago, né? Eu não posso ser transformado naquilo que eu sou, na minha essência, por estar dentro de alguma coisa. Né? Mas ainda assim, aquele objeto vai funcionar por mim estar ali. Então, por recebermos o Espírito Santo habitando em nós, Deus habitando em nós, nós vamos manifestar aqueles que são os frutos do Espírito. Mas ainda assim nós somos guiados pelo Espírito Santo, Não somos, mas somos guiados. Somos instrumentos nas mãos de Deus para alcançar aos perdidos. Certo. Eu só tenho mais uma pergunta. Quais são as pessoas que possuem a natureza divina? Pessoas que possuem a natureza divina. Ou então, desde Jesus possui a natureza divina. Possui a natureza divina. Deus, o Pai, também possui a natureza divina. Exatamente. São atributos que só Deus pode ter? Ou seja, nós, os seres humanos, também podem possuir uma natureza divina? Ou somente o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que possuem a natureza divina? Exatamente. Quando estamos a falar de divina, estamos a buscar divindade. Divindade. E quando nós vamos buscar a palavra divindade, Deus é divino. Somente o Pai e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses são seres com a natureza divina. Se um ser humano tiver uma natureza divina, este ser humano torna-se Deus. Exatamente, talvez veja isso. Tá bom. Eu tenho um texto, 1 de Pedro, vamos ler capítulo 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 4, nos mostra que nós teremos uma natureza divina. E o nosso missionário há pouco tempo dizeste que tendo esta natureza divina, então isso implica dizer que somos deuses. Então isso mostra que no futuro nós seremos deuses. Isso também foi concordado com o nosso missionário. Em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, nos diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo ocupado da corrupção que ele pela concupiscência do mundo. Então, o ponto principal é esse aqui, que Deus nos dará uma natureza divina. Então, segundo o que acabaste de dizer há pouco tempo, é que quem possui a natureza divina torna-se Deus. Será que o senhor missionário está certo em afirmar que aquele que possui a natureza divina será Deus? Então nós seremos deuses. Exatamente. Quando nós vamos interpretar esse texto em associação ao livro de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, acredito que precisa 1 Coríntios 6, aí diz que não sabeis vós que hão de julgar os anjos. Quando nós nos colocamos, quando obtermos a natureza divina e depois vamos ter essa capacidade de julgar, pode ser aplicada no homem a mesma palavra encontrada em Salmos capítulo 82,
versículo 6 ao versículo 7. Elohim, o poder e autoridade suprema para poder fazer os seus juízos, pela natureza alcançada. Porque nós hemos de julgar os anjos, a Bíblia diz isso. Então aí estaremos tendo também esse título de Elohim, autoridade espiritual para poder exercer os juízos de Deus. Então aí sim, podemos ser considerados de deuses, mas não é o Deus Supremo. O que precisa estar claro aqui é, precisamos saber que quando a Bíblia traz Elohim, traz autoridade, traz Deus, e a nossa Bíblia é clara ao aparecer esse Deus com D minúsculo, demonstrando a autoridade recebida por Deus. Quando nós tivermos essa autoridade, então estaremos nos colocando no lugar de Deus para fazer um julgamento, para sermos homens usados para efetuar aquele que é o juízo de Deus. Aí se aplica a palavra Elohim, que é Deus para os homens com D minúsculo. Não vamos tentar nos confundir com o Altíssimo. Temos simplesmente autoridade espiritual para exercer o julgamento. Amém. Muito obrigado, meu querido ouvinte. Se você chegou até aqui, é porque és uma pessoa muito abençoada. Acabaste de ouvir o nosso pequeno debate a respeito sobre se realmente nós somos deuses. Eu, na verdade, não acredito que nós somos deuses e eu chamei aqui o missionário para que nos esclarecesse melhor a respeito destes temas polêmicos que aparentemente indicam que nós somos deuses. E foi muito bem respondido as perguntas, então está mais que claro que nós não somos deuses, nunca seremos deuses e nunca seremos um Deus conforme Deus é. Apenas teremos algumas funções de sermos juízes em alguns momentos, mas é uma coisa temporária e a Bíblia às vezes se refere a quem tem esse cargo como Deus, porque tem a exercer uma função, uma posição de julgar alguém. E isto só Deus pode fazer, mas Deus também nos dará uma liberdade em algum curto período de tempo, mas isso não implica dizer que seremos deuses, Deus conforme Deus é. Irmão Paulino David, não sei se tem mais algumas considerações ou esse aqui é o momento, estamos a terminar mesmo. O que tens a dizer para terminar, né? Tá aí os teus desfechos, tens pelo menos uns 2 minutos. Amém. Deus seja louvado por este convite e pela maneira conforme fomos respondendo. Espero eu que o telespectador tenha o privilégio de aprender bastante sobre essa grande polêmica que tem havido. Deus, não Deus, mas em tudo precisamos recordar o seguinte: nós somos instrumentos usados por Deus para alcançar homens perdidos ao pecado. E Deus usa aqueles que a cada dia procurem a santificação, que é separação do mundo, para viver uma vida dedicada a Deus, para que esses também sejam usados como instrumentos de Deus no dia do juízo. Então nós teremos o privilégio de poder julgar. Aí teremos esse título que o Senhor concedeu lá no Salmos capítulo 82, versículo 6 a 7, de deuses, Elohim, a capacidade e a autoridade espiritual de julgarmos. Mas jamais seremos semelhantes ao Deus Altíssimo, porque acima de todas as coisas que o homem pode fazer está um Deus de amor, está um Deus supremo. E a natureza, sejam em coisas animadas e inanimadas, todas elas revelam o grandioso amor de Deus por nós. Muito obrigado. Querido amigo, se inscreva no canal e compartilhe esta mensagem com muitos que tenham dúvida a respeito destes assuntos. Escreva aí nos comentários o que você entende a respeito de sermos Deus, a respeito desses textos polêmicos. E também tens a liberdade de colocar algum texto polêmico e nós estaremos aqui respondendo qualquer tipo de perguntas que você estará fazendo. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Amém. Amém. Juntos.